Olá, professor. Eu vou explicar aqui sobre o algoritmo de exclusão mútua. Como tem várias classes, eu vou fazer um aparato geral sobre todas elas, depois eu vou passo a passo. Aí fica melhor para entender. Aqui eu tenho a classe main. Ela só chama as threads e inicia as mesmas. Bem tranquilo. Eu tenho a classe processo, que o meu processo ele sabe o seu ID, se ele é o coordenador, se ele está ativo e ele conhece o coordenador, certo? Aí aqui eu tenho os principais métodos, que é o de enviar mensagem e de concluir recurso. Para que eles servem? O de enviar mensagem, ele envia uma mensagem ao coordenador para ele executar um recurso. E o concluir recurso, ele envia uma mensagem ao coordenador depois de um determinado tempo, dizendo que ele finalizou o recurso. Aí a classe recurso, ela tem um ID, ela conhece o processo que está executando ela naquele momento e ela tem uma fila. E aqui são os métodos get e set. A classe coordenador. O coordenador ele tem uma lista de recursos, ele conhece todos os recursos do sistema. É que ele estende da classe processo, então ele tem tudo que um processo tem, só que ele tem só um construtor aqui que seta o ID do processo lá. Métodos get e set. Aqui, vou falar meio por cima, ele tem os métodos de receber e finalizar recurso. Receber mensagem, ele recebe a mensagem do processo, dizendo se ele pode ou não utilizar um recurso naquele momento. Se ele puder usar o recurso naquele momento, ele já seta, ele, tu pode usar, tranquilo. Se ele não puder usar aquele recurso naquele momento, que é naqueles casos que aquele recurso já está sendo utilizado, aí ele coloca o recurso em uma fila. E o finalizar recurso, ele verifica se existe alguém esperando na fila. Se existe alguém esperando na fila, aí ele vai lá e seta o próximo da fila, no caso, como o processo que está utilizando o recurso naquele momento. Se não existe nenhuma fila, ele só para por ele mesmo, né? Seta um null. Aí eu tenho minha classe útil, que é o que eu coloquei basicamente o algoritmo de eleição completo. Esse aqui a gente já tinha explicado no outro trabalho e acredito que se eu explicar linha por linha isso aqui vai ficar bem comprido. Mas no final aqui eu dou um system out aqui que vai ajudar a gente. Aí eu tenho um métodozinho que eu pego um processo aleatório, um que pega um recurso aleatório. Aqui eu crio os recursos, como no trabalho não especificava quantos recursos existiam, a gente optou por criar 3 recursos, apenas como exemplo, mas qualquer coisa dá de alterar e tudo. A gente não sabia quantos fazer, então a gente botou 3 recursos. Aqui eu tenho um método que transfere recursos, naqueles momentos em que um coordenador morre, e ele passa os recursos para outro coordenador, para não criar os recursos de novo, né? Só transferir, mas a fila de cada recurso é outra história, daí ela sai. Métodos get set coordenador. Aqui eu pego um ID randômico. Aí ele pega de 0 a 100, a gente não sabia qual o range, né? Então a gente botou até 100. Aí ele faz um while para ver se já existe e tal e retorna um número random. As classes threads. Aqui está a classe thread que a cada 40 segundos ele cria um novo processo, né? Que ele cria um novo processo, ele faz um sysout para ajudar a gente, ele verifica se existe algum coordenador. Se existe algum coordenador, o processo novo ele tem que saber quem é esse coordenador. Então a gente seta ele aqui e a gente adiciona esse novo processo na lista de processos. Aqui é só um sysout para ajudar a gente a identificar ali no console. Nos 60 segundos ele desativa o coordenador aqui. E o que ele faz também é limpar todas as filas. Como é que ele faz isso? Como o coordenador ele tem a lista de recursos e o recurso ele tem a fila, então eu acesso cada recurso aqui, eu pego a sua fila e dou um clear. Isso aqui ele limpa todas as filas. Tipo, o que tinha guardado nela ele vai embora. Aqui o vários sysout também, né? Processo consumir. Isso aqui é quando um processo tenta consumir algum recurso, né? Aqui eu pego pelo tempo. O tempo tem que ser aleatório entre 10 e 25 segundos. E aí essa continha aqui ele já pega esse tempo, dentro desse tempo. Eu dou um time mute para ele esperar esse tempo aleatório, mas eu sempre coloco aqui em cima para ajudar a gente a identificar. E aqui eu pego um processo aleatório, utilizando aquela minha classe utilitária lá, né? Aí eu vejo se ele achou algum processo aleatório. Quando ele não acha, quando é que isso aqui é false, né? Quando está as primeiras vezes que ele executa e não existe nenhum processo, ele não cai aqui. Aí
Aqui eu mostro qual que é o processo, aí eu vejo se existe algum coordenador. Se não existe algum coordenador, se não tem nenhum coordenador, como é que ele vai fazer a requisição para esse coordenador, não é mesmo? Aí ele vai lá e chama o algoritmo de eleição. Se tem algum coordenador, ele só passa isso aqui, ele pega um recurso aleatório e agora ele faz um processo aleatório, que foi o cara que eu peguei aqui em cima, ponto enviar mensagem passando o recurso aleatório. O que faz isso aqui? Ó, aqui eu recebo o recurso. Aí o processo que foi aleatório ali, ele vai mandar uma mensagem para o coordenador, passando ele e passando o recurso que ele quer acessar. Aí o coordenador vai ver, o processo X quer acessar o recurso Y. Aí ele vê, o recurso Y, já tem alguém utilizando ele? Caso existir, aí ele vem aqui e adiciona ele na fila de processos. Aqui é só um sysout aqui e tal, né? Caso não existir, ou seja, não tiver ninguém usando aquele recurso, daí ele cai aqui nesse set recurso, nesse set processo que ele basicamente seta aquele processo que pediu para usar aquele recurso, ele dá isso e ele retorna true. Quando ele retorna true, quer dizer que aquele processo ele conseguiu acessar aquele recurso na hora que ele pediu ali, né? Que no caso vem aqui. Se for true, aí ele executa o recurso naquele momento, passando esse o recurso. Aqui, o executar recurso, ele vai executar o recurso num tempo de 5 a 15 segundos. Aí passado esse tempo, ele quer dizer que ele já concluiu, que ele já executou, aí o processo vai lá, aqui na classe processo, o processo envia uma mensagem ao coordenador dizendo que ele finalizou o recurso. Aqui, que ele finalizou o recurso. Aí o coordenador aqui, né, ele vê como é que está a fila daquele recurso que o processo está utilizando. Se não tem nenhuma fila, ele basicamente não faz nada, ele só retira o processo que tinha lá, não tem ninguém usando aquele recurso, basicamente isso. Se tiver uma fila, aqui eu só botei para garantir mesmo, acredito que não precisa, mas eu botei só para garantir que ele seta para 0, depois ele seta com o primeiro da fila. O que faz o método pull? Ele pega o primeiro da fila e ele retira ele da fila. É diferente do método pick. O método pick ele só pega o primeiro, mas não tira ele da fila. Aí é basicamente esse todo o algoritmo. Aí para ver isso funcionando, eu vou botar ele aqui para ele executar. Passado algum tempo de execução, vamos ver o resultado. Aqui começou a execução do algoritmo, mas como ainda não havia nenhum processo havia sido criado, ele não executou nada. Aqui um processo foi criado, aqui eu mostro a lista de todos os processos, né? Aí passado o tempo para consumir um recurso, que é aquele intervalo de 10 a 25 segundos, ele chamou o único processo ativo, 24. Como ele fez uma requisição para o coordenador e não existia nenhum coordenador, ele chamou o processo de eleição e ele mesmo é o coordenador, né? Aí que o processo 24 ele deseja assumir o recurso 2, o coordenador retorna para ele que ele pode utilizar o recurso 2. Aqui, como são threads, né, ele continua chamando, passado aquele tempo de 10 a 25 segundos, ele continua tentando chamar um novo processo para executar algum outro recurso, né? Aí que continuando onde eu estava, aí o recurso 2 será executado por 7 segundos pelo processo 24, no caso esse aqui, né? Aí que fala, passado esses 7 segundos, ele termina de utilizar o recurso 2. Aí passa 60 segundos, o coordenador morre. Aí um novo processo quer utilizar algum recurso, faz uma requisição ao coordenador, mas não tem coordenador, então algoritmo de eleição. Aí ele quer utilizar o recurso 1, o coordenador fala que ele pode utilizar. Aí ele fala que ele será utilizado por 11 segundos. O processo 24 ele termina de utilizar passados 11 segundos, o novo processo é criado, nova lista. O 24 quer fazer uma nova requisição, sempre aleatório esse número aqui, como só tem 2, né? Tem essas chances assim. Aí vai indo, ele termina de utilizar, faz o coordenador retorna, faz essa troca de mensagens, tudo, né? Aí 57, criou aqui em cima, ele quer utilizar o recurso 3, como
aqui em cima ele utilizou o recurso 3, o 24 nessa etapa aqui. Ele terminou, então não tem mais ninguém utilizando o recurso 3. Aí o 57 ele pede para o coordenador se ele pode usar o recurso 3. O coordenador fala, não, pode, não tem ninguém usando ele, você pode usar. Aí continua esse mesmo processo, ele vai usar por 10 segundos, ele acaba, chama novamente esse processo e assim vai. Deixa eu achar um exemplo aqui que parece uma fila aí para demonstrar, porque para isso acontecer demora um pouquinho para se acertar os tempos ali, né? Vai criando uma novas listas, aí como criou um número maior, chama o processo de coordenador, agora é 93, né? Antes era sempre pegava o 24, né? Que era o não. Pegava o 57, aí criou o 93 que é o maior, então virou o 93. Deixa eu achar um que fica com fila aqui. Fila. Aqui. O processo 24 deseja consumir o recurso 3. Não tem ninguém usando ele, o coordenador fala que ele pode. E o recurso 3 será usado por 14 segundos pelo processo 24. Aí vem uma nova requisição e o 57, que é usar o recurso 3 também. Mas já existe um processo, o 24, utilizando 3. Então, o 57 foi adicionado na fila. Aí que eu mostro a lista de processos que desejam acessar o recurso 3. Eu mostro a fila completa, né? Só tem o 57. Aí que fala que o 24 terminou de utilizar o recurso 3 e o próximo a executar o recurso é o 57. E o recurso 3 será utilizado por 13 segundos pelo processo 57. Aí que eu mostro que ele terminou de utilizar o recurso. Beleza. Aqui. O processo 85 deseja executar o recurso 3, mas ele já está sendo utilizado pelo 93 aqui em cima, né? Ele não terminou de utilizar. Aí ele mostra que ele foi adicionado na fila, mostra a fila. Aí quando o 93, aqui em cima, né? Ele termina de utilizar o recurso 3, aí ele já coloca o que estava na fila, que no caso é 85, para utilizar ele, e fala quanto tempo ele vai utilizar, e aqui ele termina, né? E assim vai. Aqui eu ainda estou executando o algoritmo, ele está rodando, mas só para demonstrar tudo, assim, né? Essa foi a demonstração do algoritmo de exclusão mútua. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe um comentário ali no vídeo ali, né? Deixe um like, compartilhe com seus amigos e muito obrigado por assistir.